Pronto. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao ciclo de seminários do Grupo de Ecologia Microbiana e Multiômicas do CPPA Unicamp. Este seminário ele acontece semanalmente já há muitos anos e funciona como um fórum de discussão que foi criado para que a gente discutisse, né, e os alunos apresentassem os resultados dos seus trabalhos e aproveitarmos também para discutir ferramentas recentes de informática, artigos, né, que são correlatos à ecologia microbiana. E a partir deste ano, nós resolvemos mudar um pouco o formato dos seminários e convidar palestrantes externos ao grupo para falar de suas pesquisas e, assim, ter a oportunidade de discutir diferentes tópicos da ecologia microbiana. Então, essas palestras de convidados, elas acontecerão uma vez ao mês, daqui para frente, né? E hoje quem estreia, né, esse novo formato é o convidado de hoje, o professor Lucas Mendes, que é do Centro de Energia Nuclear na Agricultura, do SENA, da Universidade de São Paulo. O professor Lucas é referência em ecogenômica e sustentabilidade ambiental do SENA e é bacharel licenciado em Ciências Biológicas pelo Unesp e mestre e doutor em Ciências pelo SENA, USP, um período de doutorado sanduíche no Netherlands Institute of Ecology, da Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, na Holanda. Suas pesquisas têm focado no estudo de comunidades microbianas em solos de diferentes biomas brasileiros e na associação com plantas, com o objetivo de entender suas funções e importância para o meio ambiente e buscando fornecer informações úteis para o uso da microbiota do solo na manutenção de ecossistemas, recuperação de áreas degradadas e promoção de cultivos agrícolas. Então, Lucas, a gente agradece você ter aceito o nosso convite e fique à vontade. As perguntas, pessoal, ficam para o final, ok? Tá ótimo. Muito obrigado, Valéria. Obrigado, Kelly, pelo convite. É um prazer poder palestrar aqui, estar aqui com vocês, mostrar um pouco do meu trabalho. Eu já estou me sentindo em casa, que só de entrar aqui já vi alguns conhecidos, o Anselmo, que eu conheço há muito tempo, conversamos aí sobre filhos e tal. E a Valéria faz parte também da minha formação, porque ela foi minha banca de mestrado e minha banca de doutorado. Eu conheci a Valéria num curso, né, que ela ministrou do CBAB, 2008, 2009, sei lá. E ela me participou da minha banca de mestrado e na minha banca de doutorado. Então, ela sempre acompanhou os meus trabalhos de perto. E eu quero mostrar hoje um pouco. Eu meio que juntei tudo o que eu fiz durante o doutorado, pós-doutorado, aí como jovem pesquisador e contratado agora, qual é o foco das minhas pesquisas. Tentei juntar tudo num só tema. Eu vou colocar aqui para... Eu estou com 3 telas, então eu preciso primeiro... Vocês só me dizem aí alguém depois se está aparecendo na tela certa. Espera aí. Screen. Tá certo, né? Tá certo. Sim. Beleza. Então, eu tentei juntar nessa palestra um pouco de tudo que eu fiz durante a minha carreira e que me trouxe até aqui, né, como professor do SENA, e qual é a linha de pesquisa que eu estou trabalhando agora. Então, eu vou falar um pouco, e eu juntei tudo isso nessa ideia de explorando o microbioma do solo para uma agricultura sustentável. Principalmente porque aqui o SENA, né, o Centro de Energia Nuclear na Agricultura, ele tem um viés agrícola e ambiental. Então, apesar da gente ter 3 divisões diferentes aqui, a gente tem biologia, tem física, tem energia nuclear, isótopo estável, todo mundo trabalha voltado para a área ambiental e a área agrícola. Então, a minha pesquisa tem que se encaixar nessa parte também, e foi isso. Como eu me formei aqui, a minha formação foi baseada nisso. Então, vou mostrar alguns trabalhos, algumas ideias, no final deixar algumas perspectivas para a gente poder discutir também, né, de como a gente pode usar o microbioma, que é algo tão... está na moda hoje em dia, para uma agricultura sustentável. E se a gente parar para pensar, microbioma, estudo de microbioma, a maior investimento para a pesquisa em microbioma, principalmente nos Estados Unidos e até a Europa, é voltado para microbioma humano, porque a gente está sabendo cada vez mais que nós precisamos dessa microbiota, uma microbiota saudável, um microbioma saudável no corpo que ajuda a gente a se desenvolver e evita a gente ter doenças. Então, grande parte desse investimento é microbioma humano.
E, obviamente, que, considerando, eu vou falar um slide especificamente sobre isso, a importância do microbioma em todos os ambientes. O ambiente agrícola pode ser muito útil estudar o microbioma para a gente desenvolver uma agricultura sustentável. Eu vou começar falando de alguns problemas que a gente tem nessa era moderna. Desculpa, os slides estão em inglês, a maioria, porque eu tinha a palestra pronta e eu falei, não vou traduzir tudo, não. Mas vocês entendem, né? Mas nós temos alguns desafios dessa era moderna. Primeiro, a gente está com crescimento populacional. Então, atingimos 8 bilhões de pessoas no mundo. Algumas estimativas falam que 2030 ou 2050 a gente pode atingir 10 bilhões de pessoas no mundo. E com isso a gente precisa alimentar essa população. E para alimentar essa população, a gente tem que usar os recursos da natureza. Abrir novas áreas de cultivo, produzir mais. Isso vai causando alguns efeitos, né, no mundo. Primeiro, mudanças climáticas, não tem como negar que a gente passa por mudanças climáticas. A gente vê aqui no interior de São Paulo, de repente está quente, vem uma chuva, inunda cidades, inunda Campinas, Indaiatuba, morre pessoas em Limeira. São eventos extremos por causa das mudanças climáticas. Pode causar seca, e isso afeta a produção de alimento. Então, se a gente precisa produzir alimento para uma população que está crescendo, a seca vai atrapalhar nisso. Erosão do solo, pela forma que a gente usa extenuamente esse solo, e o aparecimento de doenças. A gente passou por um período de Covid, e com certeza a gente pode dizer que o surgimento da Covid foi resultado da forma que o ser humano interage com a natureza. Não se sabe exatamente de onde veio, mas pode ter sido de animais que os seres humanos se alimentaram e trouxeram essa doença para a gente. E a gente não precisa especificamente pensar só em doença humana, doenças em plantas que atrapalham a plantação e atrapalham a produtividade. Com mudanças climáticas, novas doenças podem aparecer, doenças podem expandir, principalmente doenças fúngicas. Então, imagina nesse cenário que parece catastrófico, nós temos um desafio de fazer uma produção sustentável. Produzir mais comida, com mais qualidade, com mais segurança e sem agredir o meio ambiente. Então, assim, é um desafio muito grande e muitas tecnologias podem ajudar com isso. Eu vou primeiro contar uma história aqui. Não sei se vocês já ouviram falar desse rapaz aqui, desse senhor. Hoje ele é bem velhinho, chama Norman Borlaug. Ele é um engenheiro agrônomo dos Estados Unidos e ele é conhecido, o título que ele tem ele é o homem que salvou 1 bilhão de pessoas. Fui conhecer recentemente lendo um livro e contando a história dele. Eu também não conhecia ele, mas é muito interessante porque ele era um agrônomo que trabalhava com melhoramento genético, principalmente melhoramento genético de trigo. Então ele sabia que o trigo, né, as cultivares de trigo, isso foi nos anos 60, elas eram muito compridas, né, e fininhas assim, com pouco grão. O que ele fez então foi, por melhoramento genético e cruzamento, criar uma nova variedade de grãos de trigo, que são grãos mais gordos, mais grossos. Ele teve um problema porque ele conseguiu aumentar esse tamanho do grão, só que ficava pesado e tombava, e a planta morria. Então ele teve que diminuir a haste desse grão de trigo. E com isso ele criou o trigo anão, um trigo que produzia mais numa mesma área. E dizem que muito disso aí foi para a Índia, então ele trabalhou na Índia e outras áreas, e dizem que ele salvou mais de 1 bilhão de pessoas da fome. E por isso ele ganhou o Prêmio Nobel em 1970. Então, uma tecnologia baseada na natureza, de melhoramento genético, ele conseguiu produzir uma nova variedade que aumentou a produtividade de alimentos. E antigamente, né, tinha alguns pessoas que trabalhavam com projeções e diziam que a população humana ia subir de tal forma que a produção de alimento não ia acompanhar, mas isso não é verdade. A gente viu que com tecnologia a gente conseguiu aumentar a produção de alimento. Obviamente, a distribuição não é equitativa, então tem lugares, países africanos que sofrem de fome, mas a gente consegue produzir um alimento que daria para a população toda. E a maior parte dos trigos que a gente usa hoje, variedades em plantações, derivam desse trigo que o Norman ele criou. Só que tem um outro problema associado a isso. Essas novas variedades, elas são altamente dependentes de fertilizantes para poder se desenvolver. Então precisa corrigir o solo, precisa colocar nitrogênio, potássio, fósforo, e aí a gente fica dependente de insumos artificiais para manter essa alta produtividade. Mas mais um slide aqui para mostrar para vocês como que diferentes tecnologias aumentaram a produção de alimento. Então, isso aqui é um gráfico hipotético, mas que mostra algumas coisas reais da produção de soja no Brasil. Então, o Brasil hoje é o principal produtor de soja do mundo, é o maior campo de soja do mundo. Isso começou ali nos anos 60, principalmente com a ajuda da Embrapa, que começou a expandir as plantações de soja para uma área que era muito, muito difícil de conseguir plantar, que era o Cerrado.
muito desafiador conseguir plantar no cerrado, um solo pobre, e a gente conseguiu, com tecnologia, levar a soja para lá e aumentar a produtividade. Ó, se você pegar ali, ó, a gente melhorou o cerrado nos trópicos, aí a gente expandiu a área agrícola e começamos a entender a fixação biológica do nitrogênio. Hoje, principalmente no Brasil, a gente quase não usa nitrogênio para soja, porque a gente criou, né, cultivares de soja que são altamente eficientes em fazer associação simbiótica com bactérias que fazem a fixação de nitrogênio, né, aquela simbiose lá na raiz, aquela interação, e isso faz com que as próprias bactérias fixem o nitrogênio. E com isso a gente tem um trabalho publicado pela Maria Ângela Hungria no ano passado, uma economia de quase 20 bilhões de dólares anuais na cultura da soja, porque essa tecnologia de micro-organismo em associação com plantas, né, faz esse serviço ecossistêmico que é fixar esse nitrogênio na soja. Mas nós entendemos também sobre o balanço de fertilizantes, conservação do solo, novas cultivares que são resistentes a pragas e até mesmo irrigação e biotecnologia. Aí eu deixei aqui no cantinho, ó, uma pergunta que fala: qual técnica, qual metodologia, qual ferramenta pode ajudar esse crescimento da produtividade da soja no Brasil? E, obviamente, como um microbiologista, um ecólogo microbiano, eu gosto de dizer que o microbioma é algo que deve ser explorado como uma ferramenta que vai auxiliar no aumento dessa produtividade. Soja é só um exemplo aqui, né? Para qualquer outra coisa. Então, vou mostrar alguns slides para tentar justificar isso. Então, qual que é a importância do microbioma? Então, eu sei que vocês trabalham no grupo de ecologia microbiana, não preciso me delongar muito aqui em explicar o que é o microbioma, vocês todos já sabem, trabalham com isso. A gente fala que é todos os micro-organismos, seus genomas, funções num determinado ambiente. E a gente pode estudar microbioma de qualquer parte qualquer nicho no mundo, qualquer ambiente do mundo. A gente pode estudar o microbioma humano, pode estudar o microbioma do ar, microbioma da terra, da água, dos alimentos, porque tem micro-organismos em todos os lugares. Eu costumo dizer, né, em palestra, que a gente precisa definir qual a área de estudo, estudar aquele microbioma, porque se eu estudo o microbioma do braço humano, ele é diferente do microbioma do rosto humano. Então eu tenho que definir. Se eu estudo o microbioma dos 10 centímetros do solo, ele é diferente do microbioma dos 20, dos 30 centímetros do solo, porque muda o ambiente, muda as condições, também afeta a montagem desse microbioma. E uma coisa importante que eu gosto de destacar, até mesmo quem trabalha com isso, é que a gente precisa levar em consideração que o microbioma, ele não é só bactéria e fungo, porque 70% dos trabalhos de microbioma é bactéria e fungo. A gente deve levar em consideração que tem arqueias, protistas, vírus. É importante entender essa dinâmica entre eles. Por quê? Porque os vírus matam bactéria e controlam a população. Então, tem vírus que sentem quando as bactérias estão crescendo na população, eles começam a matar essas células para controlar essa população. Existem fungos que se alimentam de bactérias, protistas que se alimentam de bactérias, bactérias que matam fungo. Então, a gente precisa entender toda essa dinâmica se a gente quiser construir novas ferramentas para melhorar serviços de ecossistemas no solo, por exemplo, né, que tem um solo saudável para a produtividade. Eu gosto de mostrar esse slide, e ele é uma comparação do material genético humano com o material genético, o microbioma humano associado. Então, se a gente pegar um corpo humano, um adulto médio aí, e contar as células que fazem parte do seu corpo, um corpo humano tem cerca de 10 trilhões de células humanas, e se a gente contar células microbianas, são cerca de 100 trilhões de células microbianas. Pesquisas mais recentes, um grupo de Israel fez uma pesquisa mais recente, diz que não é tão diferente essa proporção, mas pelo menos a mesma proporção de células humanas de um corpo é a proporção de células humanas, de células microbianas que compõem esse corpo. Mas se a gente pegar esse cálculo ali, a gente pode dizer que a gente é 90% microbiano e 10% humano. Olha o tanto. E onde estão esses micro-organismos, né? Por fora do nosso corpo e dentro do nosso corpo, principalmente no intestino. A gente pode falar, mas o que define um ser é o seu material genético, é a sua genética, são os seus genes. Então, se a gente contar os genes do genoma humano, o genoma humano tem cerca de 20 mil genes, e se contarmos os genes microbianos que estão presentes no corpo, são cerca de 20 milhões de genes. Então, a gente nessa perspectiva genética, 99% microbiano e 1% humano. Por que isso é importante, esse contexto? Porque se no corpo humano a gente tem mais células microbianas associadas a eles, isso é verdade para o humano, isso também é verdade para as plantas e para os animais. Por isso que surgiu um termo atual que é holobionte. Que a gente não pode considerar mais um ser, o seu hospedeiro, uma planta, um animal ou um ser humano, sem levar em consideração o seu microbioma. A gente tem que considerar os nossos genes e também
o genoma associado, ou o hologenoma. Isso é verdade para humanos, para plantas e para animais. Então, tem mais células de micro-organismos em plantas do que a própria célula de planta. Tem mais células de micro-organismos no animal do que a própria célula do animal. E se a gente está cheio de micro-organismos, os animais e as plantas estamos sobrevivendo bem, é porque a gente depende deles para a nossa saúde e para nosso desenvolvimento. Então, entender toda essa relação vai ser importante para nós criarmos ferramentas para melhorar saúde humana, saúde e produtividade animal, saúde e produtividade das plantas. Então, é por isso que eu acho que é importante usar o microbioma como uma ferramenta. Falando em solo, que é mais a área que eu trabalho, né, se a gente pegar 1 grama de solo, né, que é um pouquinho na ponta dos dedos assim, a gente calcula ali 1 bilhão de células de micro-organismo. Então tem muito micro-organismo do solo, por isso que a gente não pode desassociar saúde e qualidade do solo do fator biológico e do microbioma. Antigamente a gente falava de saúde e qualidade do solo com física e química. Hoje a gente está levando em consideração também o microbioma, a biologia do solo. E por que isso é importante? Porque que existe uma ligação, existe um conceito, que é o que eu mostro aqui nesse slide, que é esse One Health, saúde única. Isso é um termo que foi inventado ali, cunhado no final dos anos 90, começo dos anos 2000, e daí a Organização Mundial de Saúde começou a utilizar esse conceito de One Health. O que esse conceito quer dizer? Obviamente que a Organização Mundial de Saúde está focada na saúde humana. Então eles falam que a saúde humana, ela não está sozinha por si só. A saúde humana, ela é dependente da saúde animal, vegetal e ambiental. Então, se o ambiente não está saudável, se os animais não estão saudáveis, se as plantas não estão saudáveis, o ser humano, consequentemente, não vai estar saudável. E a gente consegue ver isso em diversos exemplos, né, com poluição, problemas de produtividade de alimento. Então, eles falam que o conceito no mundo é One Health. Para a gente ser saudável, o animal, a planta e o ambiente tem que ser saudável. E daí, no ano de 2022, 2 pesquisadores eles fizeram um comentário na Nature Microbiology, dizendo que o elemento que conecta esse One Health entre esses seres é o microbioma do solo. Primeiro, porque o solo é o maior reservatório de micro-organismos da Terra, né? Então não existe nenhum outro lugar que tem tanto micro-organismo como o solo, e a partir daí, então, esse microbioma do solo modula o microbioma das plantas, dos animais e dos seres humanos. Por quê? Porque primeiro as plantas crescem, elas recrutam esses micro-organismos, e numa segunda parte da minha palestra é mais sobre rizosfera de planta. Isso passa para as plantas, para os tecidos, e a gente se alimenta dessas plantas. Isso modula o nosso microbioma. Os animais se alimentam dessas plantas, modulam o microbioma dos animais. E nós nos alimentamos dos animais, modula o nosso microbioma. E a gente, no contato com o solo e com a natureza e com o ambiente, a gente também é modulado, o nosso microbioma é modulado. Então, eles falam que o microbioma é o fator que liga esse One Health em todos os seres, humanos, plantas e animais. Então, a gente tem que olhar, começar a estudar e entender isso. Mas por que no solo é importante esse microbioma? Então, são diversas funções. Então, a gente sabe que 1 grama de solo tem bilhões de células de micro-organismos. Eles são importantes para a ciclagem de nutrientes. Eles que ciclam, eles que fazem a conversão, eles que degradam a matéria orgânica. Então, se não tivesse atividade microbiana, os elementos não seriam ciclados. Eles estão responsáveis por gases do efeito estufa. Eu vou mostrar um exemplo ali para frente. Mas se a gente fala de aquecimento global, e vou ter um slide específico disso, mas grande parte, ou principalmente no Brasil, a atividade microbiana do solo é responsável por essa emissão desses gases. Purificam a água, eles conseguem, na água que está percolando o solo, eles conseguem retirar proteínas e elementos químicos da água para purificar, pensando então ali em água, estruturação do solo, que é importante para as plantas, e até mesmo supressão de doenças. Mas a gente sabe também que eles tem uma certa sinergia com plantas, né? Eles são importantes também para as plantas, principalmente nessa rizosfera. Então, eles são fonte de nutriente e ajudam no crescimento e promoção de crescimento de plantas. As plantas, de 29 elementos essenciais para ela crescer, 18 são exclusivamente do solo, e os micro-organismos são importantes para que possa fazer essa ciclagem, essa disponibilização de nutrientes para essa planta. Protege contra estresse abióticos, contra seca, contra frio, contra salinidade, a comunidade microbiana. Protege contra doenças. Ajuda na germinação de sementes, controle hormonal. Então, assim, não tem como desassociar saúde e crescimento das plantas do microbioma associado que está no solo e vai estar em contato com essa planta. Por isso, voltando nessa ideia de saúde, One Health, hoje é muito comum falar sobre
os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, do mundo. Então, eles falam que a gente tem que lutar por esses 17 desafios aí, ODS, objetivos, né? O objetivo está em inglês, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Então, eu tentei encaixar aqui, são esses os 17 objetivos para a gente ter um desenvolvimento sustentável, melhorar a vida humana no mundo. Eu tentei falar assim, ó, qual deles será que o microbioma pode estar conectado? Eu acho que a gente pode conectar em quase todos, né? De forma direta ou indireta. Mas de forma mais direta, por exemplo, fome zero, o número 2. A gente precisa produzir alimento, planta interage com o micro-organismo e o microbioma pode ajudar a melhorar essa produtividade. Um exemplo clássico, o Brasil é o maior utilizador de processos de produtos biológicos do mundo. Em segundo lugar, acho que a Argentina está metade da área, da extensão em área que usa produto biológico, como inoculantes para ajudar na produtividade, para ajudar na fixação de nitrogênio, para proteger contra a praga. Grande parte, eu acho que a principal parte de bioinoculante no Brasil, primeiro é para controle de pragas e segundo para produtividade. Mas o Brasil é um exemplo aí, ou seja, o micro-organismo pode ser usado para produzir alimento e ajuda no número 2 ali dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Com isso está ligado saúde e bem-estar, saúde humana, saúde das plantas e dos animais, como eu falei ali do One Health. Purificação de água, como eu já disse, que micro-organismos ajudam a purificar a água. Responsabilidade no consumo e na produção. Então, se a gente conseguir desenvolver técnicas e metodologias que usam o microbioma para produzir mais alimentos de forma mais sustentável, de forma mais segura, usando menos recursos do meio ambiente, a gente está usando de forma responsável isso. E ação climática. Então, como eu disse, vai ter um slide especificamente para isso, mostrando que a forma que nós produzimos alimentos, principalmente no Brasil, é o maior fator responsável por emissões de gases de efeito estufa no nosso país. Então, assim, o microbioma está ligado em várias áreas para tornar melhor a vida dos humanos no planeta. Então, vou mostrar alguns exemplos de trabalhos que eu fiz durante o doutorado e pós-doutorado, de uma forma mais ampla de como as mudanças no ambiente que nós causamos afeta esse microbioma de forma ruim. E depois eu vou focar um pouco mais em como a gente pode usar esse microbioma para melhorar isso. Então, grande parte dos trabalhos aqui do laboratório, da professora Tsai, sempre teve muitos projetos voltados para a Amazônia, para a floresta amazônica. A gente sabe, né? A gente é brasileiro, alguns ali eu vi que são estrangeiros, né? Mas o pessoal da Colômbia, Peru, Equador, Venezuela também tem parte dessa Amazônia. A gente sabe que é a maior floresta tropical do mundo, o maior reservatório de espécies animais e vegetais, e tem 1/4 das espécies terrestres. Porém, nós sabemos que existe um problema, que é o arco de desmatamento. A expansão da agricultura no Cerrado começa a chegar na Amazônia e a gente começa a desmatar áreas da Amazônia para transformar em áreas de agricultura e pastagem, produção de alimento. Então, aqui eu venho com o slide com aquela informação que em países industrializados, Europa e Estados Unidos, a maior responsável por emissões de gases de efeito estufa, que é o CO2, é a queima de combustíveis fósseis para gerar energia. No Brasil, a maior parte da nossa energia é por hidrelétrica, então o setor que mais emite gases de efeito estufa é a mudança do uso do solo, é a conversão de áreas de floresta natural em áreas de agricultura e pastagem. E daí é que diz, né, que 70% das emissões são esse setor, 24% tem da agricultura. Então, por exemplo, com gado tem a fermentação entérica e o gado, conforme ele faz ali, ele vai ruminando, ele produz metano e emite esse metano para a atmosfera. A aplicação de fertilizantes e a forma que a gente maneja os dejetos animais também faz com que emite metano e óxido nitroso. Então, os 3 gases do efeito estufa é CO2, o metano e o óxido nitroso. E daí eles calculam o carbono equivalente de acordo com o CO2. Então, o CO2 tem, por exemplo, 1 ponto de potencial de aquecimento global. O metano, hoje, eles calculam que é 30 vezes o maior potencial de aquecimento global do que o CO2. E o óxido nitroso, 300 vezes mais potencial de aquecimento global. Então, mesmo que seja emitido menos N2O, menos óxido nitroso, o potencial de aquecimento global é muito maior. E na mudança do uso do solo, é o desmatamento, a degradação do solo, queimar os resíduos. Então, todos esses fatores emitem gases do efeito estufa.
Obviamente, quando você queima uma floresta, você está jogando o CO2 para cima, né? Mas quando você transforma em agricultura e pastagem, é o solo que começa a emitir esses gases do efeito estufa, CO2, metano e óxido nitroso. E essa emissão que sai a partir do solo, ela é 100% relacionada com a atividade microbiana do solo. Então, você coloca um fertilizante, uma ureia para ter nitrogênio para a planta, que a eficiência da planta conseguir pegar a ureia, não sou agrônomo, mas tem algumas informações de que 30% do que você coloca, a planta consegue captar. Grande parte é perdido por lixiviação e grande parte volta para a atmosfera na forma de óxido nitroso. E quem faz todo esse ciclo do nitrogênio é a atividade microbiana. Converte amônio em nitrito, nitrito, nitrato, aí óxido nítrico, óxido nitroso e emite para a atmosfera. Então a gente sabe hoje que a forma que o microbioma no solo está, a gente sabe se emite mais ou menos gases do efeito estufa. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Então, um dos trabalhos que eu fiz durante o meu doutorado foi fazer essa comparação numa área de floresta e agricultura. Essa é uma foto real da área de coleta. É ali na região de Sinop, no Mato Grosso. Então, ali, a gente tinha áreas de agricultura recém-plantadas. A gente caminhava alguns passos e entrava na floresta. Então, a gente já tinha floresta ali para comparar. Então, a gente coletava a agricultura, caminhava para dentro da floresta amazônica e já conseguia coletar essas amostras para comparar. E como é feito, para quem não sabe, a conversão, né? Então, primeiro, essa era uma área legalizada, então não havia problemas nessa área, não era área ilegal, era uma fazenda licenciada. Mas o que eles fazem? Eles cortam as árvores de valor comercial, de interesse comercial, para vender a madeira. Aí o que sobra? Eles passam um trator com uma corrente, eu tenho foto, esqueci de colocar aqui, mas eles derrubam toda essas árvores que ficaram, aí eles ajuntam elas, tacam fogo. Então imagina, tacando fogo, você está emitindo gás de efeito estufa, porque tacar fogo também transforma em cinza, isso ajuda na preparação do solo para a agricultura, e depois eles vêm com a agricultura. Então a gente coletou áreas de agricultura, de pastagem, de floresta, área recém-desmatada, e fomos avaliar o que acontece com o microbioma, com a comunidade microbiana, quando a gente tem uma floresta hoje e amanhã vira um campo de soja. O que acontece com esse microbioma? Será que é bom? Será que é ruim? Será que muda tanto? Então aqui tem alguns resultados, são diferentes trabalhos que mostram esses resultados, mas a gente consegue ver, nessa aqui é uma RDA, a gente consegue ver, por exemplo, que as bolinhas verdes são amostras de floresta, então foi uma amostra que a gente foi lá dentro da floresta, pegou, extraímos o DNA, sequenciamos e avaliamos essa comunidade. E as áreas alteradas, ó, amarelo, azul e vermelho, são as áreas de agricultura, pastagem, desmatado. Ou seja, a forma como nós mudamos esse solo, como alteramos uma floresta para a área de agricultura, pastagem, mudou completamente esse microbioma. Se a gente pegar, quantificar por grama de solo o tanto de bactéria que tem, então na floresta a gente tinha muito mais bactéria e conforme a gente foi mudando esse uso do solo, a gente diminuiu ao ponto que na pastagem tem bem menos bactéria do que numa área de floresta. Então, se a gente sabe que bactéria é importante para a ciclagem de nutrientes, para proteger contra a doença, para a produtividade, se eu transformo uma floresta que tem uma alta abundância para uma pastagem que tem baixa abundância, eu vou ter problema para produzir. E se eu tenho problema para produzir, eu tenho que colocar insumos artificiais. Nitrogênio, fósforo, potássio, para essas plantas crescerem. Será que eu não consigo entender ou manejar o solo de uma forma que eu promovo uma alta biodiversidade, que traga esses serviços ecossistêmicos para que eu produza alimento usando menos fertilizantes? Então, esse é um dos potenciais que a gente pode fazer através do uso do estudo do microbioma. Então, eu vou mostrar alguns resultados, eu pus aqui, ó, são vários trabalhos que têm o mesmo resultado, então eu resumi aqui de forma mais didática para a gente entender. Então, quando tem uma floresta, a gente muda para uma pastagem, a gente está mudando completamente a estrutura dessa comunidade. Quem está lá e a abundância deles. E nem sempre as pessoas perguntam, então a gente está perdendo diversidade, está sumindo espécie, né? Tá mudando completamente. Isso nem na maioria das vezes não é verdade. Não quer dizer que a gente está perdendo grupos. O que mais acontece é mudar a abundância desses grupos. Então, por exemplo, essas 3 bactérias aqui, ó, a verdinha, a rosa e a vermelha, elas estão presentes na floresta, elas também estão presentes na pastagem e na agricultura. Elas estão lá. O que muda entre elas, entre essas duas áreas, é a abundância desses micro-organismos. Então, o que a gente faz quando a gente modula o solo, quando a gente maneja o solo, a gente vai mexendo na abundância relativa de alguns micro-organismos. Então, é isso que acontece. Nem sempre a gente está perdendo micro-organismos, a gente está mudando a abundância deles ali. O problema começa a acontecer, ou a gente começa a descobrir o problema,
quando a gente começa a identificar quem são esses micro-organismos e o que eles estão fazendo nessas áreas. Então, por exemplo, vamos pegar essa bactéria verde aqui. Então, tudo isso está de forma didática, mas é baseado em resultados publicados. Essa bactéria verde, ela é responsável por metabolismo do nitrogênio. Então, na floresta, tem uma alta abundância de bactérias que fazem o metabolismo do nitrogênio. Quando a gente vai para uma agricultura, para uma pastagem, diminui essa abundância. Elas ajudavam a fixar e disponibilizar para as plantas, e agora não temos essa diversidade. Então, o que a gente tem que fazer para crescer soja nesse ambiente? Colocar nitrogênio, colocar fósforo, colocar potássio. Vamos ver essa rosinha aqui, ó. Essa rosinha, ela é uma metanotrófica. É uma bactéria que, para crescer, ela se alimenta do metano. Eles são bem abundantes aqui na floresta e pouco, mais ou menos abundantes aqui na pastagem. E essa vermelhinha ali, ó. Essa vermelhinha é uma metanogênica. É uma bactéria que, durante o seu processo de desenvolvimento, ela produz metano. Então, vamos pegar essas duas finais aqui e vamos fazer um cálculo do que acontece. Na floresta, tem pouco metanogênico e bastante metanotrófica. Ou seja, o metano que é produzido por uma bactéria já é logo facilmente consumido por outra. Quando a gente vai para a agricultura, para a pastagem, isso se inverte. Então, tem muitas produtoras de metano e poucas metanotróficas. Então, acaba escapando metano para a atmosfera. A mesma coisa a gente pode dizer para as bactérias relacionadas aos gases do óxido nitroso. Então, todos os trabalhos que a gente viu com metagenômica, com Amplicon 16S, a gente viu que a floresta ela é um sink, né, ela é um sumidouro de gás metano e óxido nitroso, enquanto que a pastagem ela emite metano e óxido nitroso. Interessante que esses trabalhos já haviam sido feitos. Então, tem trabalhos aqui do grupo do professor Serre, falecido Serre, que era famoso por medir. Eles iam lá, e a gente fez isso também, coloca câmaras de emissão de gás, de medição de gás nessas áreas, e a gente consegue ver, ó, uma floresta consome metano, consome óxido nitroso. Pastagem e agricultura emite. Com o estudo de microbioma, a gente conseguiu provar que essa emissão ou consumo passa pela dinâmica da comunidade ali no solo. E aí, mais uma vez, a pergunta, o que a gente pode fazer para tentar melhorar isso numa agricultura? Para tentar fazer com que um campo de soja emita menos gases de efeito estufa. Isso é muito importante porque a gente pode começar a falar, então, em crédito de carbono. No Brasil ainda não é muito estabelecido esse crédito de carbono, mas quem sabe no futuro você tenha valor agregado na produção de soja num campo que você emite menos gases de efeito estufa. Por isso que é um microbioma é um assunto muito em voga nesse momento e novas tecnologias vão surgir com base nesse microbioma. Um outro ponto que a gente fez, e esse aqui é um trabalho que nós fizemos, juntamos dados aqui do laboratório e o primeiro autor, eu organizei o trabalho, o primeiro autor foi o Leandro, que passou pelo laboratório da professora Valéria, né? Ele foi contratado ali no CEPEM alguns meses atrás, mas até poucos meses ele era pós-doc ali. E a gente pensou, a gente tem tanto metagenoma, vamos ver o seguinte, o que acontece com o resistoma desses micro-organismos? O que é o resistoma? É a coleção de genes de resistência a antibiótico. O que são esses genes? São genes naturais que as bactérias têm para lidar ali na guerra entre os outros organismos, né? Então a bactéria não está de boa ali vivendo, eles estão brigando por nutrientes no solo. No solo isso é completamente intenso. Então tem bactéria que produz antibiótico para matar outras bactérias, para matar fungos. E existem outros micro-organismos que têm genes de resistência a esses antibióticos para se proteger. Isso é natural na natureza. Mas o que aconteceria se a gente transformar áreas de floresta em agricultura e pastagem? E foi o que a gente viu. Então a gente avaliou o resistoma, a coleção de todos esses genes de resistência a antibiótico. E a gente viu que, por exemplo, os verdinhos de novo aqui, ó, são áreas de floresta. Esse aqui é a área de floresta secundária e floresta. Mudou o perfil desses genes de resistência, né? Você vê que as bolinhas laranja e amarelo estão do outro lado. Uma coisa importantíssima. Olha a diversidade desses genes de resistência nesses gráficos verdes, que são de floresta. E quando a gente converte a floresta em áreas de agricultura e pastagem, a gente aumenta a diversidade desses genes de resistência a antibióticos. Então, o que acontece? A gente viu que numa floresta tem menos abundância e menos diversidade de genes de resistência a antibióticos, enquanto áreas de agricultura e pastagem têm uma maior abundância, uma maior diversidade desses genes. Qual o problema disso? Todas essas áreas que são transformadas são para produção de alimento, seja agricultura ou pastagem. E as bactérias, elas vão para esses alimentos, elas trocam genes por transferência horizontal e, de alguma forma, essa resistência, ou bactérias resistentes, pode chegar no consumidor final, que é o ser humano. Então, a gente pode ter bactérias que são resistentes a antibióticos, e aí temos um problema de saúde pública.
Obviamente que a gente só sugeriu isso no paper, a gente não colocou porque a gente não conseguiu avaliar isso, mas só tem o potencial dessa resistência ser transmitida na cadeia alimentar e chegar no consumidor final, que são os seres humanos. Imagina, então, o rebuliço que isso pode dar. E daí a gente enviou esse paper, depois de publicado, para a FAPESP, eles soltaram no site da FAPESP, e isso começou a ser replicado, então, em diferentes meios de comunicação, em mais de 20 países, em mais de 60 lugares, até que recebi uma ligação do SBT para dar uma entrevista no jornal do SBT falando sobre isso. Em todos os lugares eu falava assim, a gente avaliou isso, só mostramos no momento que existe um potencial. Mas eles colocavam assim, ó, desmatamento aumenta superbactérias, e por aí vai. Então, aí saiu no UOL, no SBT, isso aqui é até um quadro ó, de uma reportagem que foi feito acho que no Chile, eles fizeram até esse desenho aqui sobre o nosso artigo, e falou, ó, desmatamento aumenta a resistência a antibióticos e tal. Então, e o mais legal de tudo isso, que a gente publicou, tem a data aqui do paper, 2021, né? Então foi meio que na época da pandemia e polarização política e tal, e daí os comentários no site do UOL era maravilhoso, porque nessa época estava tendo desmatamento, o Bolsonaro falou que não existia mais desmatamento, demitiu o chefe do INPE, estava nesse negócio de desmatamento e não, daí surge uma pesquisa na mídia dizendo que desmatar aumenta superbactérias resistentes a antibióticos. Então, imagina o rolo que isso não deu. E os comentários do UOL, eu até tenho salvo, assim, eles xingando os pesquisadores, falando que a mídia é comprada e por aí vai. Mas só para ter uma ideia de como esse assunto de microbioma, né, ganhou uma grande proporção. Mas eu mostrei para vocês aqui, então como que a gente mudar o nosso solo, a agricultura que nós fazemos, a forma que a gente produz alimento, principalmente no Brasil, afeta o meio ambiente, afeta o microbioma e tem relação com mudanças climáticas, com emissão de gás do efeito estufa. Então imagina que quanto mais efeito estufa a gente tem, mais emissão a gente causa, mais eventos extremos vão ter e mais difícil vai ser para a gente plantar, para a gente produzir alimento. Então, há uns meses atrás, o Paulo Artacho veio aqui no Sena dar uma palestra, ele é uma sumidade sobre mudanças climáticas e gases, né, o pesquisador mais citado do Brasil no mundo. Ele fala, se a gente continuar produzindo alimento da forma que a gente está fazendo, a gente vai mudar o clima de tal forma que a agricultura brasileira vai ficar para trás, a gente não vai conseguir ser o celeiro do mundo, porque a agricultura brasileira é dependente do regime de chuva, a gente não tem irrigação na agricultura brasileira. E se a gente começar a aumentar, desmatar a Amazônia, chega uma hora que não vai mais chover. Já era a produção de alimentos do Brasil. Então a gente tem que levar em consideração isso. E por isso que pensar em microbioma nesse momento é uma oportunidade para a gente conseguir entender essa dinâmica e desenvolver metodologias para a gente poder melhorar essa produtividade. Então agora eu vou falar de algo mais específico. Então eu falei do macro, que era o solo, como que desmatar afeta, mas a gente sabe que as plantas interagem com esse microbioma e como a gente pode entender o que está acontecendo e que tipo de ferramenta, que tipo de informação a gente pode usar para melhorar a agricultura. Então, eu vou falar sobre risosfera. O que é risosfera? Risosfera, o termo tem mais de 100 anos, foi cunhado por esse pesquisador alemão chamado Hüttner, em 1904. Então, o que ele fala? Ó, é a porção de solo em volta da raiz das plantas. Então, a palavra solo ali ó, está de outra cor. Por quê? Porque a risosfera não é raiz. A risosfera é o solo que está em contato com a raiz das plantas. É habitada por uma comunidade microbiana que é influenciada pelos compostos químicos que essa planta está exudando. Então, as plantas, elas crescem, então a gente coloca uma semente ali no solo, as plantas começam a crescer, se desenvolver e começa a fazer fotossíntese. Então, a planta é um organismo autotrófico, ela produz seu próprio alimento através da fotossíntese, capta o CO2, então produz compostos orgânicos e parte, dependendo da espécie de planta, até 30% dos compostos orgânicos que ela produz, ela solta ali na sua risosfera. Ela solta pela raiz para atrair micro-organismo. Por que ela faz isso, né? Por que a fotossíntese não é algo fácil de se fazer, é muito dispendioso? Por que a planta pegaria 30% do que ela produz com alto custo e soltaria ali na raiz para atrair essa comunidade microbiana da risosfera? Então a gente fala que essa risosfera é ali pequenos milímetros de solo que está em contato com a planta. Então o reservatório de micro-organismos é o solo, então a planta começa a crescer e começa a atrair esses micro-organismos ali para essa risosfera, atrair e multiplicar. E assim ela consegue modular
a comunidade microbiana para benefício próprio. Para quê? A gente já sabe, para crescimento, para nutrição, para sua saúde, né? Isso está tudo relacionado um com o outro. Tolerar estresse bióticos e abióticos, suprimir doenças. Então já tem trabalhos que mostram especificamente que quando existe, a planta está lá crescendo, quando existe uma sinalização de que um patógeno está tentando invadir a planta, ela muda o seu padrão de oxidação, ela muda a expressão gênica para produzir algo específico que vai atrair um micro-organismo que vai proteger ela contra essa doença. Se a planta sente falta, por exemplo, de fósforo, ela começa a produzir estrigolactona para tentar atrair e aumentar a interação com o fungo micorrízico que transporta fósforo para essa planta. Então, não é algo aleatório. A planta, em momentos específicos, ela tem uma sinalização específica para conversar com esse microbioma. Essa é a linguagem do micro-organismo, do microbioma com a planta, é uma linguagem química. Então, elas sinalizam para o que ela quer. E muitas vezes, obviamente, que a planta, quando ela está num solo bom, ela está num solo saudável, ela consegue atrair uma comunidade benéfica. Se esse solo é pobre, com baixa diversidade, ela vai tentar atrair micro-organismos benéficos, mas ela não vai conseguir, porque não tem aquele micro-organismo. E é isso que acontece, então, invasão de patógenos e problema de produtividade. Um solo pobre em diversidade não tem candidatos bons para colonizar a rizosfera e ajudar a planta no seu desenvolvimento. E aí os patógenos oportunistas podem invadir essa planta e causar doenças. Então a gente tem que entender essa dinâmica que acontece ali na rizosfera para poder, então, usar isso como uma ferramenta. Mas uma coisa importante que a gente não tinha levado em consideração até alguns anos atrás é que a gente vem mudando essas plantas, né, através de melhoramento genético e domesticação. Então, se a gente comparar aqui, novamente aquela foto da floresta, um ambiente natural, ele é caracterizado com uma alta diversidade genômica, uma heterogeneidade do solo, competição e alta biodiversidade. A gente pega tudo isso e transforma em sistemas modernos de agricultura, que é artificialmente moldado pelo ser humano, precisa de fertilizante, herbicida e químico. Então, eu falei para vocês que as plantas, ela tem uma linguagem química que ela comunica com o microbioma da rizosfera para modular esse microbioma para o seu benefício próprio. Então, imagina durante o processo evolutivo, né, de alguns milhares de anos, como que a planta não conseguiu desenvolver isso com um microbioma bom. Só que nos últimos anos, eu nem vou dizer últimos anos, porque a gente começou a domesticar plantas há 8, 10 mil anos atrás. A gente começou a mudar as características dessas plantas. Então, hoje, por exemplo, o impacto da domesticação. Então, primeiro, a gente está movendo as plantas do seu habitat natural. Então, eu costumo perguntar, quando eu estou em aula, em palestra, eu falo assim, qual que é a base da alimentação do brasileiro? A base da alimentação é arroz e feijão. Da onde vem o feijão? É do Brasil? Não é do Brasil. É da Mesoamérica, região andina ali na Colômbia. Ali é o centro de origem do feijão. Então, não existia feijão no Brasil. Da onde é o arroz? É do Brasil? Não, o arroz não é do Brasil. O arroz é da Ásia. Então, não existia arroz aqui no Brasil. Então, a gente trouxe esses alimentos para cá. Então, a gente está movendo essas plantas do seu habitat natural. Isso é muito bom, porque a gente está espalhando, né, os alimentos, as frutas, as plantas, por todo mundo, desenvolvendo culturas que conseguem produzir, né? Consegue produzir em diferentes climas, em diferentes solos, em diferentes regiões. Só que isso faz com que mude também o fenótipo dessas plantas, a genética dessas plantas. Isso muda a interação da planta com o micro-organismo. A gente hoje usa práticas agrícolas, nitrogênio, fósforo, que antigamente não tinha. Isso muda a dinâmica e a conexão da planta com o microbioma. A gente muda a arquitetura da raiz e principalmente o ponto 5 aqui, a gente altera o padrão de exudação. Se a linguagem das plantas com o microbioma da rizosfera são os exudados, alterando essas plantas nos seus diferentes habitats, na sua genética, no seu fenótipo, a gente está alterando também a conversa dessa planta com o micro-organismo. E muitas vezes a gente está perdendo interações importantes. Vou mostrar o trabalho que a gente fez logo mais adiante. Mas, obviamente, que melhoramento genético e domesticação não é um problema. Comecei a palestra falando sobre o agrônomo lá dos Estados Unidos que melhorou o trigo, e isso salvou a vida de bilhões de pessoas, de 1 bilhão de pessoas. Então, a gente melhora e domestica a planta para aumentar a produtividade. Então, a gente produz mais alimento numa mesma área. Foi o caso lá do trigo. Estabilidade e adaptabilidade. A gente consegue, então, fazer com que plantas cresçam em diferentes ambientes. Isso é muito importante, porque conforme a gente vai intensificando as mudanças climáticas, regiões que tinham chuva não vão ter, regiões que não tinham chuva vão ter, e a gente precisa adaptar essas plantas para crescer nesses cenários
de eventos extremos. A gente muda a estrutura da planta, a arquitetura da raiz, e assim vai melhorando a planta. A gente faz melhoramento genético, domesticação, para aumentar a qualidade nutricional do grão, o tamanho do grão, a cor do grão e até mesmo o tempo de cozimento. Então você pega aí em Campinas, né, o IAC, eles fazem cultivares diferentes de feijão e eles têm que pensar em tudo isso na hora que faz cruzamento genético com as plantas. Então não adianta eles produzirem um grão que tem uma alta qualidade nutricional, só que o tempo de cozimento é muito alto. E existe uma máquina específica para fazer isso. Eles colocam o grão de feijão assim, tipo numa panela de pressão, e fica um ferro espetando assim, ó. Daí quando o grão é cozido, ele atravessa o grão. E eles calculam o tempo. Quanto tempo demorou para cozir para aquele grão ficar cozido, né? Porque vai para o mercado, por exemplo, a gente compra, tem um feijão aqui. Você compra, leva para casa, ele demora o dobro do tempo para cozinhar, você nunca mais quer comprar aquele feijão. Então imagina que todas essas características são pensadas pelos melhoristas. E principalmente também com resistência a doenças. Alguns de vocês já devem ter visto alguma palestra minha em algum momento, e eu sempre gosto de mostrar como nós temos mudado completamente essas plantas ao longo dos processos de domesticação e através do melhoramento genético. Então, quem viu aí já deve saber quais frutas são. Quem não viu pela primeira vez, o que eu faço aqui? Eu mostro algumas frutas, a versão ancestral dessas frutas, que nós temos hoje a versão moderna, que foi mudado através do processo genético de domesticação. Então, eu dou um tempo aí para vocês pensarem que fruta seria essa aqui hoje. Então, essa aqui é a versão ancestral de uma fruta que nós temos hoje. Alguém pode abrir o microfone e tentar chutar aí? Banana. É muito parecido com banana, essa primeira aqui, mas não é banana. A de baixo. A de baixo é banana. Essa é de cima. Quero saber se alguém acerta a de cima. Alguém tem coragem de dar um palpite ali? Escreve no chat aí. Não, pensei em romã, mas... Romã ou maracujá são frutas aqui. Parece romã, parece maracujá, mas não é. Ó, limão, o Rafael colocou ali. Mas, ó, vou colocar aqui para vocês. Essa planta é uma melancia. Ou seja, a melancia que nós temos hoje, ela era assim na natureza. O Anselmo já falou, ó, o segundo aqui é fácil, é banana. Essa terceira é muito difícil, ó. Pensa que ela fica embaixo do solo e hoje a cor dela é completamente diferente. Mandioca. Não é mandioca. Todo mundo chuta primeiro como mandioca. Cenoura. É interessante que eu dava essa palestra, eu mostrei até quando eu fazia o pós-doc lá na Holanda, eu falava assim, eu ouvi falar que a cenoura ela é laranja por causa dos holandeses. Aí o holandês fala assim, nunca ouvi falar, mas se você perguntar, eles vão falar que é. Aí esses dias eu vi no Instagram sobre isso, e realmente foi mesmo, na época do rei lá, os melhoristas fizeram a cenoura laranja por causa da Holanda. E ela é o padrão de cenoura que nós temos hoje. Mas olha como é diferente. Mais três aqui, ó. Essa de cima é o milho. Essa aqui do meio é muito difícil também, porque hoje ela é completamente diferente a cor e o tamanho. Ela é a berinjela. E essa última aqui, ó, ela é o repolho. Olha que legal essa última planta. Essa última planta, ela existe até hoje na natureza dessa forma, ela é uma Brassica oleracea. E olha o que os pesquisadores fizeram com base nessa planta, que é a chamada de mostarda selvagem. Então, por exemplo, o melhoramento e a seleção de aqui dos botões terminais de floral transformou em brócolis. A couve-flor também veio do melhoramento desses botões terminais. Aqui do caule veio esse negócio aqui, kohlrabi, que eu não sei nem o que é em inglês. Mas, ó, couve de Bruxelas. Então, todas essas coisas, ó, couve de Bruxelas, brócolis, couve-flor, repolho, nada disso existia na natureza. É tudo uma produção, uma criação humana através de melhoramento genético. Então, quando você vai no Oba Farm, que é mó bonito, e vai comprar essas coisas, nada daquilo existia na natureza. Tudo aquilo foi criado através de melhoramento genético e domesticação. Olha como que a gente mudou completamente essas plantas. Mas para fechar essa parte aqui introdutória de Rhizocera, entendemos que nós mudamos essas plantas, mas será? Entendemos também a importância do microbioma para o desenvolvimento dessas plantas. E a pergunta que eu faço é, durante o processo de domesticação e melhoramento genético, nós pensamos no microbioma associado? E a resposta até os últimos anos era não. A gente nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha pensado que isso pode afetar a interação da planta com os micro-organismos.
Então, vou mostrar agora alguns trabalhos aqui, focados, que é mais da minha linha de pesquisa atual, que é nessa interação de planta com micro-organismos, para a gente tentar desvendar como que o melhoramento genético afeta esse microbioma da rizosfera. Então, o primeiro trabalho que eu vou mostrar é um trabalho que nós fizemos com trigo, liderado pelo Rodrigo Vendapa, e a Maia, que é a primeira autora aqui, a Rosman. O que fizeram? Então, vamos pensar. Então, existe problema de domesticação. Então, pegamos trigos ancestrais e trigos modernos para avaliar o microbioma da rizosfera desses trigos. Aí algumas pessoas perguntam, como assim trigos ancestrais? Porque existem laboratórios que têm banco de semente, principalmente laboratórios de melhoramento, para cruzar essas variedades para criar novas cultivares. No Peru, por exemplo, existe um laboratório que tem mais de 3.500 variedades de batata, desde ancestrais até modernas. Então, a gente pegou sementes de trigos ancestrais e trigos modernos, plantamos no mesmo solo, na mesma condição, e avaliamos como que era o microbioma da rizosfera desses trigos. Pensando que o que vai para a rizosfera é as bactérias que estão nesse solo, porque ali é a fonte de micro-organismos. Você coloca a semente ali, a semente tem um pouco de micro-organismos que passam também para a rizosfera, mas isso é uma proporção muito pequena, de 2, 3%. A maior parte do microbioma que forma a rizosfera é desse micro-organismo que está no solo. Então a gente plantou ali e avaliamos essa comunidade. Então aqui tem uma análise de network, eu mostro isso para público geral, explico o que é network, mas vocês trabalham com ecologia microbiana, já deve estar, conhecer esse tipo de análise. Mas basicamente, cada bolinha que a gente tem aqui é um grupo que foi identificado. Cada linha que liga duas bolinhas é uma interação desses grupos. Pode ser uma interação benéfica, né? Então aumenta a abundância de um grupo, aumenta a abundância do outro. Ou uma interação, uma competição. Se aumenta um grupo microbiano, diminui o outro. Eles estão competindo de alguma forma. Então, de maneira geral, a gente vê o quão complexos são essas interações dessa comunidade. Nesse caso aqui, as bolinhas em preto são as comunidades de bactéria. As bolinhas em azul claro aqui, ou verde água, sei lá, são grupos de fungo. E as bolinhas em vermelho são grupos de cercozoários. Então, a gente queria ver como que era a dinâmica disso ali. Então, a gente pegou lá, plantamos o trigo nas mesmas condições, extraímos o DNA, fizemos o sequenciamento desses 3 grupos microbianos, fizemos todas as interações e desenhamos a network. Essa aqui é uma network. E essa aqui é a network do trigo ancestral. Aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham que aconteceu com a dinâmica da comunidade da rizosfera do trigo moderno, da cultivar moderna? Esse é o ancestral, e agora eu vou mostrar para vocês o trigo moderno. Esse aqui é o trigo moderno. Olha só, colocando lado a lado, a gente vê claramente que diminuiu muito o número de interações da comunidade da rizosfera do trigo moderno, que a gente chama de cultivar. E o que fica para a gente como pesquisador? Será que aqui, nos ancestrais, que demorou milhares de anos no processo evolutivo para interagir com esse microbioma, será que aqui existiam interações que ajudavam a planta a se desenvolver? E a gente perdeu nesses cultivares modernos? Será que existiam interações aqui nos cultivares antigos que ajudavam a planta a se proteger contra um patógeno e a gente perdeu isso no cultivar moderno, por isso que está surgindo doença em plantas? E a pergunta mais importante é, como a gente pode tentar trazer essas interações, esse microbioma dessas plantas ancestrais para novos cultivares, para que novos cultivares tenham também essas boas interações? Então esse é o tipo de estudo que a gente faz, perguntas que nós nos fazemos e tentamos desvendar. E agora eu vou focar mais num trabalho que eu fiz durante o meu pós-doutorado, que é com melhoramento genético de feijão. Então o Brasil também é um dos maiores produtores de feijão do mundo. E no Brasil, um dos grandes problemas do feijão é a fusariose, que é causada pelo fungo Fusarium oxysporum. Então ele é um fungo que está no solo, você coloca o feijão ali, ele é infectado pela planta, a planta é infectada pelo feijão e acaba detonando as plantações, né? Então, se você conseguir ver a cor aqui, ó, tá amarelado essa plantação, acabou com essa plantação. E, por enquanto, no Brasil, a melhor forma de combater esse fungo não é através de fungicida, e sim através de utilização de cultivares resistentes a esse patógeno. E isso aqui foi feito pelo IAC, então, quando a gente pensou no projeto, fomos até o IAC, conversamos com o pessoal lá, com o Alisson, com o Carbonel, que são responsáveis pelo melhoramento de feijão. Eles falaram, a gente tem um feijão que ele é resistente, e daí tem os feijões que são suscetíveis. Então a gente falou, legal, vamos testar isso. Vamos pegar esses feijões, o resistente e os suscetíveis, e comparar o microbioma para saber se parte dessa resistência ela é baseada no microbioma que ela seleciona na rizosfera. Como que funciona essa questão do fusário? Então, o fusário está no solo, então ele consegue penetrar partes da raiz intactas, se move ali intracelularmente, atinge o xilema da planta e mata a planta.
Então, de acordo com os melhoristas, como que essa planta ela é resistente? Então, ela tem a sua genética diferente. Eles falam que é uma relação epistática, são vários genes que um controla o outro, eles não sabem dizer quais genes são, mas basicamente ela é resistente porque ela restringe a colonização do fungo de duas formas, de forma estrutural e de forma química. De forma estrutural, faz oclusão vascular, quilose, que é aumento da parede celular, então fica mais difícil do fungo invadir, porque a parede celular é mais grossa, fica difícil para fisicamente do fungo tentar invadir. E de forma química, caso o fungo consiga invadir, eles têm a infusão de alguns fenóis e outros metabólicos que matam esse fungo. Então ela é geneticamente e fisiologicamente resistente a esse patógeno. Mas como um ecólogo microbiano, sabendo da importância do microbioma, a gente se perguntou, será que parte dessa resistência não começa ali no microbioma da rizosfera? Será que essa planta resistente, de alguma forma, não está selecionando grupos de micro-organismos que estão ajudando ela a se proteger contra esse fusário? E foi o que a gente fez. Pegamos o resistente, os suscetíveis, plantamos no mesmo solo, então lembrando que a fonte de micro-organismo na rizosfera é o solo. Plantamos no mesmo solo para saber, será que elas vão recrutar grupos diferentes? A pergunta foi essa. Será que a planta diferente vai recrutar uma comunidade diferente aqui da sua rizosfera do que a planta suscetível? Primeira pergunta. E a segunda, se for diferente essa comunidade, será que essa comunidade que o resistente está selecionando ajuda a planta a se proteger? A gente não tinha a mínima ideia, e eu vou resumir aqui para vocês alguns dos resultados. Então a gente fez vários testes, fizemos amplicon, metagenômica, metatranscriptômica, são vários trabalhos, fiz parte no Brasil, parte também na Holanda, vou mostrar os resultados. Então, tá pequeno aqui as figuras, mas não precisa se ligar muito nas figuras que eu vou falar. Primeiro fator, a gente viu que a planta resistente, plantada no mesmo solo, nas mesmas condições que a planta suscetível, ela tinha uma maior diversidade no seu microbioma da rizosfera. E também uma maior abundância, que são esses gráficos escuros aqui. Então, esse foi o primeiro fator mostrando que essa planta já, de alguma forma, ajudava a planta a se proteger. Ela selecionava um microbioma mais diverso. Quanto mais diverso o microbioma, mais interações tem, mais difícil é para o patógeno conseguir se estabelecer, invadir esse microbioma e infectar a planta. Então, só com a análise de diversidade, a gente já conseguiu ver, a planta resistente, de alguma forma, ela seleciona uma comunidade mais diversa na sua rizosfera. Então, a gente avaliou a estrutura dessa comunidade e viu que são completamente diferentes. E, gente, é tudo feijão. São cultivares da mesma espécie, é tudo fazelas vulgares, só mudou o cultivar, plantamos nas mesmas condições e cada uma delas selecionou uma comunidade completamente diferente na sua rizosfera. Aí começamos a avaliar quem são esses grupos microbianos e a gente viu no resistente uma maior abundância de famílias como Pseudomonadaceae, Bacillacea, Cytophagaceae, Solibacteraceae, e gêneros como Pseudomonas, Bacillus, Penibacillus, Flavobacterium e Diadobacter. Todos esses grupos microbianos já têm na literatura que eles combatem o fusário. Então, de alguma forma, essa planta que os melhoristas criaram e falaram que é resistente, está selecionando grupos microbianos que auxiliam elas contra o patógeno. Aumentou Pseudomonas. Pseudomonas produz fenazina e mata fusário. Bacillus é a mesma coisa, Penibacillus. Então já tem publicações mostrando que esses micro-organismos agem contra o fusário. A gente olhou também com metagenômica e transcriptômica, genes funcionais. A gente viu, por exemplo, que no resistente, que é o verdinho aqui, e o óleo suscetível, que é o azul, ele tem muito mais genes de produção de fenazina. E a fenazina é um composto químico que mata o fusário. A mesma coisa para esse raminolipídios aqui, em Pseudomonas. Tem mais produção desse composto químico no microbioma da planta resistente. Aí fomos para análise de network, já expliquei como funciona. Então, qual que foi a ideia por trás? Quanto mais complexo é uma comunidade, quanto maior número de interações tem, mais difícil é do patógeno conseguir entrar nessa comunidade, achar seu nicho, encontrar com a planta e infectar a planta. Então a gente falou, será que é diferente essa interação? E a gente viu com certeza que quase o dobro de interações acontece na planta resistente. Então a planta resistente conseguiu atrair uma comunidade muito mais complexa, que está ocupando todos os nichos, e dessa forma protege a planta contra o fusário. Com a análise de network, a gente consegue identificar quem são os elementos chaves, quem são as espécies chaves mais importantes que estruturam essa comunidade, essas interações nesse microbioma. E a gente conseguiu ver, então, alguns grupos, e o principal que apareceu foi esse Diadobacter, que eu não conhecia, e quando eu fui para a literatura, eu vi que Diadobacter protege plantas de pepino e banana contra fusário. Ou seja, o principal grupo microbiano nessa interação é um grupo microbiano que tem atuação
direta contra o fusário. E a gente fez também todas as comparações com 16S, com metagenômica, e fizemos a mesma coisa com RNA, para saber se realmente quem estava ativo ali naquele ambiente fazia isso. Aqui é um gráfico complexo de ver, mas ele compara os dados de DNA com os dados de RNA. A gente consegue destacar aqui, ó, que existem mais atuação de penibacilos e de bacilace, né, de bacilos no resistente, produção de colicina V e de fenazina, ó, a gente viu então, por expressão gênica de RNA, produção de fenazina, ou seja, um composto que mata o fusário, isso é maior na planta que eles consideram resistente. Olhamos também para a dinâmica de carbono, então quanto mais utilização de carbono tem esse microbioma da rizosfera, mais difícil fica para o patógeno, o fungo conseguir se estabelecer e infectar a planta. E a gente conseguiu provar isso também, ó, que existe maior metabolismo de carbono aqui na planta resistente do que na suscetível. Aqui é um biolog, você já deve ter visto o biolog, né? Que tem fontes de carbono. Então, o biolog é uma plaquinha com 96 postos que tem diferentes fontes de carbono. Você coloca o micro-organismo ali, ou um microbioma, né? Um solo diluído em água, se eles usam aquela fonte de carbono, fica roxo esse pocinho. Então, a ideia é, se com o network fala isso, se com o metagenoma fala, será que realmente esse microbioma da planta resistente, da rizosfera da planta resistente, está usando essas fontes de carbono, impedindo que o fungo consiga se estabelecer? Então a gente fez isso, ó, você pode ver que a plaquinha do resistente tem muito mais pocinhos roxos do que a plaquinha do suscetível, provando com outra metodologia que essa comunidade do microbioma da rizosfera da planta resistente é mais ativa. Olhamos também recentemente para vírus, porque a gente sabe que vírus é importante e foi o mesmo resultado. A proporção da fração de vírus no resistente é muito mais abundante do que o suscetível e muito mais complexo também essas interações que acontecem ali com a comunidade de vírus. Não é muito minha área de virologia, não entendo muitos vírus, mas fiz parceria com um amigo que agora está na Inglaterra e a gente fez esse trabalho então com vírus, mostrando esse mesmo fator. Depois um segundo trabalho, que foi publicado ano passado recentemente, beleza, tudo aquilo que eu mostrei para vocês, a gente só tinha plantado feijão e avaliado o microbioma. Mas o que acontece se a gente infectar essa planta? Será que infectando a planta com o patógeno, a resposta de cada uma vai ser diferente também? E foi o que a gente fez, esse trabalho eu fiz lá na Holanda, então a gente infectou a planta, extraímos DNA, e RNA, metagenoma, metatranscriptoma, e fizemos todo esse trabalho para ver quem que responde, se a planta resistente realmente tem uma resposta contra esse patógeno. Então a gente viu a primeira coisa, que toda vez que é infectada a planta, aumenta a diversidade, tanto para resistente quanto para suscetível. E a gente viu que a estrutura da comunidade também é diferente. Fizemos isso para a rizosfera e fizemos isso para a endosfera também. O interessante é que, né, tem muita figura ali, mas vou explicar de forma básica, a rizosfera da planta resistente responde muito mais do que a planta suscetível. Então, quando tem a infecção, a planta resistente modula o seu microbioma da rizosfera. Já na endosfera, isso é o contrário. A planta suscetível modula muito mais a endosfera. Muda muito mais a comunidade da endosfera depois que a planta é infectada. Por que isso acontece? Porque como a rizosfera da suscetível não deu conta de impedir a entrada do patógeno, então a comunidade de dentro da planta sofreu mais. Já na resistente, a comunidade é modulada de tal forma que impede que esse patógeno invada a comunidade endofítica e modula essa comunidade. Então teve uma resposta diferente. Várias análises para avaliar quem são os grupos que estão respondendo a isso, tanto com 16S, com metagenômica e com metatranscriptômica, e a gente viu que no primeiro estudo tinha mais flavobactéria, Bacillus diadobacter que bacillus. Aqui, quando há uma infecção, olhando para RNA, são exatamente esses grupos que respondem à infecção. Flavobacterium, Bacillus, Diadobacter e Tenebacillus. Todos os grupos que existem atuação contra o fusário. Ele inibe o crescimento do fusário. Então, olha que legal, de alguma forma essa planta está selecionando grupos que ajudam ela a se proteger. Fizemos network, foi a mesma coisa, a gente viu que a planta resistente, quando ela é infectada, ela aumenta o número de interações, então ela traz uma dinâmica para a comunidade para ajudar a combater esse patógeno. E olhamos também para cluster em português, como que é isso? Biosynthetic Gene Cluster, que é BCG lá, com anti-NASH. Mas para olhar compostos biosintéticos, compostos secundários que são produzidos, e a gente viu que quando a planta é infectada, a planta resistente, ela atrai uma comunidade que produz muito terpeno e outros grupos aqui que a gente começou a avaliar. Então, existe uma produção de compostos químicos, quando a planta é infectada, na planta resistente, que ajuda ela a se proteger.
Mas beleza, eu falei várias vezes, falava bactéria, bacilos. Será que realmente esses micro-organismos combatem o fungo? Na literatura está escrito que sim. Então a gente foi para o isolamento, e a gente isolou várias bactérias. Aqui, ó, tá o fungo Fusarium oxísporo. Olha aqui, ó, tem um Fictibacillus, colocando na placa, realmente inibe o Fusarium. E olha o Penibacillus aqui, que sempre apareceu. Ele também inibe o Fusarium. A gente fez um outro trabalho, sequenciamos o genoma de 10 dessas bactérias, fizemos a publicação desses genomas, só que um deles, que é esse caso desse Fictibacillus aqui, na hora que fomos comparar o genoma dessa bactéria no banco de dados, ela não dava match com quase nada conhecido. Então a gente começou a explorar cada vez mais esse Fictibacillus, né, olhando aqui por microscopia eletrônica, e a gente fez uma análise genômica e publicamos recentemente, ainda nem saiu, mas foi aceito no Brasil, uma nova espécie, que é chamada de Fictibacillus terra nigra. O nome é legal porque Fictibacillus é o gênero que ele se encaixou, e o terra nigra é porque num dos experimentos que a gente fez para selecionar esses micro-organismos foi feito com terra preta de índio da Amazônia. Você já deve ter ouvido falar esse tipo de solo especial. Então a gente usou esse solo, por isso nós chamamos de Fictibacillus terra nigra, porque veio da terra preta. Então é uma nova espécie que foi publicada, e a gente escreveu essa espécie aí, mas mostrando que é uma bactéria que tem atuação contra o Fusarium. Vai entrar um aluno de doutorado que vai pegar agora essa bactéria e fazer parte bioquímica e outras análises para a gente explorar o potencial biotecnológico dessa Fictibacillus terra nigra. Para finalizar, então, e quase acabar indo para a parte final da palestra, os highlights. Então, o que a gente fez? O IAC falava que Para vocês também travou o Lucas? Aqui travou para mim também. Tá bom. Vamos esperar um pouquinho ele voltar. Ô, professor, depois você vai disponibilizar para a gente também essa apresentação de novo. Muito boa. A gente vai perguntar para ele. Oi, Lucas. Você está com o microfone fechado. voltei. A internet acho que oscilou aqui, deu pico de internet. Onde que eu parei? Até onde vocês viram? Nos highlights. Beleza. Tá quase acabando. Peraí. Depois tem uma parte legal aí para finalizar, que é a parte mais de ideia para o futuro. Deixa eu voltar aqui. Tá gravando? Quer que... Enquanto isso, eu vou compartilhar a tela. Tá bom. Beleza? Estamos de volta? Sim. Boa. Então vamos fechar essa parte. Então, né, eu falei que a gente pegou plantas de feijão
plantamos nas mesmas condições, elas são plantas tudo de feijão, mesma espécie. Uma é resistente por causa da sua fisiologia, da sua genética, e a outra é suscetível. As outras são suscetíveis, né? E será que então que a planta de alguma forma ela recrutaria uma comunidade microbiana ali na rizosfera que protege ela? Foi o que a gente fez. Plantamos nas mesmas condições e avaliamos isso. Então a gente viu que a planta resistente, ela atrai uma comunidade muito mais diversa e abundante nessa sua rizosfera. Então já é o primeiro fator mostrando que realmente essa planta protege, essa planta recruta uma comunidade que protege ela contra o patógeno. Como eu disse, uma comunidade mais diversa é mais difícil do patógeno invadir. A estrutura da comunidade é completamente diferente, comparando a resistente com as tolerantes. Ela realmente conseguiu modular uma comunidade que estava ajudando ela a se proteger contra o patógeno. A gente viu que essa comunidade é muito mais ativa e dinâmica e muito mais complexa. Então, quanto mais ativa e complexa, mais difícil é do patógeno conseguir se estabelecer e infectar a planta. A gente viu uma alta abundância. Essa planta resistente, ela recruta, não sabemos como, de alguma forma, uma alta abundância de grupos benéficos, como Pseudomonas, bacilos, penibacillus, flavobactéria e diadobacter. E também tem produção, tem maior número de genes e também produção de compostos que são antagonistas ao patógeno, como fenazina, colicina B, quitinase e terpenos. Então, juntando todas essas informações de diversos trabalhos, a gente pode dizer que o microbioma da rizosfera, ela é a primeira linha de defesa contra o ataque de patógenos. É interessante porque os melhoristas, eles criaram uma planta, né, por cruzamento, falaram, ela é geneticamente e fisiologicamente resistente ao Fusarium. Só que eles não sabiam que eles estavam selecionando uma planta que tinha uma capacidade de selecionar um microbioma que iria ajudar essa planta na proteção contra esse patógeno. Então, a gente viu que realmente existe uma possibilidade de a gente levar essa informação para programas de melhoramento. É o que eu vou mostrar aqui agora para terminar a palestra. Como a gente pode usar essa informação de rizosfera, de microbioma, de solo, para promover uma agricultura mais sustentável. Então, alguns slides aqui eu vou dar algumas ideias. Esse é um trabalho publicado recentemente, que eles falam de 3 fatores importantes que a gente deve fazer para defender o microbioma terrestre. Primeiro, conservar áreas naturais, áreas nativas, de floresta, de biomas diferentes, porque ali existem microbiomas saudáveis e ali também existem potenciais micro-organismos que podem ser usados com uso biotecnológico. Então a gente tem que proteger a biodiversidade microbiana de ecossistemas intactos. O segundo é restaurar esses microbiomas e incorporar a biodiversidade microbiana em programas de recuperação. Então, a gente sabe que tem áreas que a gente tem que reflorestar, a gente sabe que tem áreas que tem que replantar, e a gente tem que levar em consideração também o microbioma na hora de fazer esses programas de restauração. Restaurar essas áreas naturais e, consequentemente, restaurar esse microbioma dessas áreas. Então, a gente tem trabalhos aqui no laboratório que está trabalhando com restauração de Mata Atlântica. Então, o pessoal já tem todo o perfil de como restaurar a Mata Atlântica, só que eles nunca olharam para o microbioma, se as funções ecossistêmicas estão voltando, se o microbioma está voltando. A gente está começando a entender isso agora. Outro fator é manejar, aumentar essa biodiversidade dentro de áreas de agricultura. Então, a gente entender como que qualquer manejo que a gente faz afeta esse microbioma, como promover um microbioma saudável que ajude a planta a melhorar a produtividade, seja por plantio direto, seja por rotação de culturas, por uso de biológicos, e por aí vai. Com relação à rizosfera, a gente pode fazer um melhoramento dirigido. Então, vamos pensar que nós vamos estudar uma planta e o microbioma dessa planta. Então, crescemos uma planta de milho, feijão ali, e começamos a identificar os micro-organismos da sua rizosfera. E durante as análises, a gente viu que, por exemplo, esse micro-organismo verde, ele é um micro-organismo benéfico. Ele ajuda a planta a se proteger contra o patógeno, ou ajuda a solubilizar fósforo, a fixar nitrogênio, ele é um benéfico. O próximo passo é a gente tentar entender que composto que a planta está produzindo que está atraindo esse micro-organismo. Porque, como eu disse, o micro-organismo está ali porque a planta produz um composto específico, né, que atrai ele. Então, é tentar identificar qual é o exudado que a planta está produzindo que está atraindo esse organismo. Então, a gente viu que esse exudado verde aqui atrai essa bactéria verde. Qual que seria o próximo passo? Isso é produzido porque existe um gene que está produzindo isso. Então, é olhar para a genética da planta e tentar entender qual gene da planta está produzindo esse composto que está atraindo essa bactéria benéfica. Então, imagina se a gente tem toda essa visão, a gente pode levar essa informação para programas de melhoramento, produzindo plantas que
tenham mais cópias desse gene, ou que expressem mais esse gene, que produzam esse composto benéfico e atraia essa comunidade benéfica. Assim, a gente pode produzir plantas que atraiam bactérias que fixam nitrogênio, se protege contra patógeno, solubilize fósforo, e assim a gente consegue, então, diminuir o uso de fertilizantes artificiais. É um potencial. Onde que a pesquisa no mundo está? Ano passado ou retrasado foram publicados os 2 primeiros artigos que começaram a fazer esse link da genética com o composto com a bactéria. É muito difícil, é muito legal ver esse panorama, mas é muito difícil. Mas começamos a ver isso agora e isso é realmente fronteira do conhecimento. Outro fator que a gente pode usar é chamado de plant soil feedback. O que isso quer dizer? Quando a gente coloca uma planta no solo ali, ela começa a crescer e atrair e acumular micro-organismos na rizosfera. Quando a gente arranca essa planta, essa comunidade enriquecida ficou no solo. Ela não foi embora, porque o solo fica ali. Só a planta que foi embora. Então a gente tira a planta e deixa o microbioma. Então que planta eu posso usar, que cultivar eu posso usar para deixar um legado positivo para a próxima planta que vier, que vai ajudar na produtividade da próxima planta. A gente já tem feito isso com rotação de cultura, para melhorar a química do solo. Só que a gente nunca fez isso pensando no microbioma do solo. Então a gente está começando a avaliar isso agora. Tem um aluno que vai começar o doutorado esse ano, eles fazem rotação de cultura, avaliaram a dinâmica de fósforo, e agora a gente vai avaliar o que aconteceu com o microbioma. Esse é um outro slide que a gente criou para pensar que a gente tem 3 níveis, falando em agricultura sustentável, 3 níveis que a gente precisa pensar na hora de produzir uma agricultura sustentável. O primeiro é um nível mais grosso, que é ajustar o componente biológico através de práticas conservacionistas. Plantio direto, rotação, planta de cobertura, usar menos químicos para produzir alimentos mais saudáveis, que utilizem menos extenue menos o ambiente, né? Esse é um ajuste mais grosso. Aí existe um ajuste mais médio, que é mexer nesse componente biológico através de bioinputs, de bioinoculantes, de modulação do microbioma. Colocar ali consórcios microbianos para ajudar a planta a se estabelecer. E aí o ajuste mais fino é olhar para a rizosfera. É mexer no componente biológico através da manipulação do microbioma da rizosfera. Pode ser por produtos químicos, pode ser por manipulação genética da planta, mas tentar desenvolver novas cultivares. E quase acabando aqui, esse foi porque a gente publicou recentemente sobre metodologias de restauração ecológica usando o microbioma. Então isso é importante, porque a gente não precisa restaurar só uma floresta que foi degradada. A gente precisa restaurar uma pastagem, para que a gente produza mais grama, para que a gente consiga colocar mais cabeça de gado numa mesma área. Restaurar uma área de agricultura para que produza mais, né? Então, antigamente a gente mexia, antigamente não, até hoje, né? A gente mexe na parte de cima manipulando o solo, a composição da planta, a rotação, como eu disse ali, mas olhando para métodos microbianos, a gente pode fazer transplante de solo, inoculação, usar probiótico e usar comunidades sintéticas, né? Então aqui a gente dá um exemplo do que pode ser feito. Então a gente pode pegar um pouco de solos de áreas naturais, coletar esse solo, porque tem um microbioma bom, tem diversos trabalhos que fazem isso.